E aí, terráqueos? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Então, simbora para mais uma videoaula. E o tema da nossa videoaula de hoje é biotecnologia. Para você que nunca ouviu falar na biotecnologia, saiba que ela está presente aqui na nossa humanidade há muito tempo. Então, simbora aqui para a nossa videoaula. Primeira coisa, a biotecnologia é, na verdade, o uso de alguns conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos. E ela vai englobar a biologia molecular, a microbiologia e a engenharia genética. E, na verdade, a evolução dos campos da engenharia genética permitiu coisas que a gente vai ver que são impressionantes. O slide me pregando uma peça, mas simbora aqui na continuação da nossa videoaula. Algumas aplicações relacionadas à nossa biotecnologia. A gente tem o projeto Genoma Humano, a gente tem a clonagem, células-tronco, muito famosa aí no início dos anos 2000, e temos também o OGM, não é Oh My God, significa organismos geneticamente modificados. Talvez você não conheça com esse nome, mas você já ouviu falar em algum momento aí na sua vida. Então, a gente vai conhecer um a um. Primeiramente, o projeto Genoma, que visa conhecer ou identificar o genoma humano. Ele quer saber onde está cada gene nos cromossomos. E esse projeto iniciou-se lá em 1993 e só foi encerrado lá em 2003, ou seja, foram 10 anos estudando a posição de cada gene num cromossomo. E hoje, por exemplo, a gente sabe que o gene que caracteriza o albinismo... Ai, de novo, albinismo, o professor fala de albinismo. Tá, albinismo. O gene que vai caracterizar o albinismo está no cromossomo 11. E hoje, mapeando esse gene, através do projeto Genoma, a gente consegue, com técnicas de engenharia genética, até isolar esse gene e talvez no futuro pessoas que talvez fossem desenvolver a característica, quase que não sai, né? Característica, palavra difícil, a característica albinismo não desenvolva. Então, a gente vai utilizar esse projeto Genoma com, na verdade, o tratamento ou até a prevenção de algumas doenças. Então, simbora. Clonagem que ficou famoso no ano lá de 1996, 1997, por conta da clonagem de um animal, de um mamífero. Se tu não conhece, a ovelha Dolly, vou jogar a ovelha Dolly aí pra você, ó. Tá aí a ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado e a clonagem gera alguns benefícios para a humanidade. Primeiro deles, ó, a gente consegue produzir indivíduos geneticamente iguais. Para ser clone, o DNA deve ser o mesmo, obrigatoriamente. Olha aqui, ó, pensando na... Deixa eu trocar o ponteiro aqui do mouse, o professor não trocou o ponteiro. Clonagem de organismos. A gente consegue clonar organismos que talvez estejam em extinção ou prestes a entrar em extinção e, assim, contribuir com essa espécie e impedir que esses organismos acabem sumindo do nosso planeta. Claro que a partir do momento que a gente consegue clonar, não quer dizer que a gente pode matar um indivíduo. Não é isso. A gente não pode usar a clonagem como desculpa para poder, por exemplo, fazer uma super caça de uma espécie. Não é assim que funciona. A gente também consegue clonar determinados genes e assim inserir esse gene numa determinada posição e fazer até a substituição de um gene se for necessário, de algum gene que esteja defeituoso. O lado bom, falei para vocês, a gente consegue repor fauna e flora que possam entrar em extinção, pode reproduzir um gene que talvez esteja defeituoso e colocar ele no lugar com uma técnica que a gente não vai mencionar aqui, mas uma técnica chamada de CRISPR. Talvez a gente consiga fazer isso, mas também tem um lado ruim. Até onde vai o limite do ser humano? A partir do momento que não existe um limite, o cara vai querer fazer de tudo. Então a bioética proíbe alguns experimentos com clonagem. E a clonagem humana é um tipo de experimento que hoje não é permitido, pelo menos não é permitido legalmente, né? Não sei se existe algum
Superman ou um clone escondido por aí que fizeram embaixo dos panos. Mas a bioética proíbe quaisquer experimento com clonagem humana. A única clonagem de mamífero que existiu, até onde a gente sabe, foi a Dolly. Mas você deve estar se perguntando, como que eles fizeram essa clonagem aí? Vou te mostrar, te liga aqui. Tá aí a clonagem. O que fizeram? Pegaram uma ovelha matriz, pegaram uma Dolly, tiraram as células da teta dela, do peitinho, da tchutchuca dela. Tiraram as células das glândulas mamárias dela e pegaram um ovócito, um óvulo de uma outra ovelha qualquer. Retiraram o núcleo desse ovócito. Lembra daquela célula da teta? Então, eles retiraram o núcleo também da célula da teta. Aí, por que o núcleo? Espero que você saiba que no núcleo está o material genético. Por isso que o núcleo é de total interesse. Então pegaram esse núcleo e colocaram dentro do ovócito. A partir disso, eles conseguiram a multiplicação desse ovócito e implantaram numa terceira ovelha, que a gente chama de mãe de aluguel, a barriga de aluguel. E a partir do nascimento não eu, mas a partir do nascimento gerou-se um clone. Por que clone? Porque essa ovelha que nasceu tem o mesmo DNA da ovelha matriz. Por isso ela é um clone. Então, se a ovelha Dolly tivesse 94 anos, na época que colheram suas células, quantos anos você acha que vai ter a ovelha que vai nascer? A idade celular dela vai ser a mesma da Dolly. Eu já não lembro o número que eu falei, mas vai ser a mesma. A ovelha Dolly, quando foi clonada, ela tinha 6 anos. A ovelha que nasceu tinha também 6 anos. Tranquilo? É um clone geneticamente idêntico, geneticamente igual. Quero falar uma coisinha a mais aqui. O fato dele ser geneticamente igual, geneticamente idêntico, não significa que a personalidade seja a mesma. Imagina, eu sou o Júlio, faço um clone de mim. Peguem esse novo clone, esse novo Juninho, e coloque ele numa família rica e poderosa. A personalidade dele talvez seja diferente da minha. Mas simbora aqui para nossa continuação da aula. Células-tronco. Células-tronco é, na verdade, um tipo de célula que tem um alto potencial de diferenciação. Se você não sabe o que é diferenciação, é quando a célula consegue se transformar num outro tipo celular. É uma célula que tem potencial para se transformar em qualquer tipo ainda. Pensa num feto, numa célula que ainda vai gerar um feto. Essa célula vai gerar um organismo completo. Então ela tem que ter um alto potencial de diferenciação. E pensando em células-tronco, existem alguns tipos de células. Não é tudo a mesma coisa. Te liga aqui. Principais tipos de célula-tronco. A gente tem as células-tronco embrionárias, que são alvo de muita discussão. A gente também tem as células-tronco, que são chamadas de adultas, e temos as células-tronco pluripotentes induzidas. Primeiramente, aquela célula-tronco embrionária, sim, se consegue a partir de embriões. Ela é gerada até o 5º dia após a fecundação. E só tem uma forma de você obter esse tipo celular. Mas aí a gente entra numa discussão de bioética, a gente não vai entrar nesse tipo de discussão, se deve, se não deve fazer. O que eu quero que tu entenda é que esse tipo celular tem o maior poder de diferenciação, porque ela ainda vai se transformar em qualquer célula do corpo humano. Se você pegasse células-tronco embrionárias para, por exemplo, estudo para manipulação, você poderia formar novamente o canal medular. Imagina um cara que teve a medula espinhal rompida, o cara ficou paraplégico. A partir da manipulação com células-tronco embrionárias, possam repor o canal medular, gerando novos neurônios, e esse cara volte a andar. Pô, o cara ia ficar super feliz. Mas para isso, algo que seria um embrião talvez tivesse que ser sacrificado. Aí entra aquela questão de até o 5º dia já é um ser vivo, não é um ser vivo. Não vamos entrar nisso, só estou apresentando
algumas coisas com relação às células-tronco. Existem também as células-tronco adultas, aquelas que são retiradas do cordão umbilical. O grande problema delas é que tem um poder de diferenciação menor. Elas não conseguem se transformar em qualquer célula do corpo. Por isso as embrionárias são mais raras, porque elas vão virar qualquer tipo celular. E temos também as células que são chamadas de induzidas, que são células que já foram diferenciadas, que por indução elas conseguem voltar ao estágio de célula-tronco e assim se diferenciar novamente. Então, uma aplicação para as células-tronco pode ser a formação de novos órgãos, formação de novos tecidos, e isso para a ciência ou para uma pessoa seria perfeito, mas existem ainda alguns problemas com relação à obtenção dessas células e também tem outro problemaço. Célula-tronco tem um poder tão forte, ela é tão sinistra que ainda não se tem um controle sobre a sua diferenciação. Então, alguns pesquisadores esbarram também neste problema. Elas ainda não estão totalmente controláveis. Mas seguimos aqui. E agora, os organismos geneticamente modificados, que são chamados popularmente aí pela galera de transgênicos. Organismos transgênicos são organismos que tiveram o seu DNA modificado. Tá aí, ó, o desenho maneiraço para vocês. E tudo que você vê essa letrinha T, maneirona, significa que teve o DNA modificado. E existe também aqueles conceitos que a gente também não vai entrar aqui no mérito de transgênico faz mal ou não. Porque uma parte da comunidade científica já aboliu, já tirou qualquer dúvida com relação a transgênico. Eles afirmam que transgênico não faz mal. Mas tem uma galera que fala, pô, mas e ao longo do tempo? Teve o DNA modificado? Então, existe ainda essa questão de transgênico faz mal ou não. Então, simbora. Principais vantagens das aplicações dos transgênicos. Primeira delas, fins terapêuticos. Você consegue gerar fármacos, você consegue gerar remédios. Com a manipulação do DNA, você também consegue gerar resistência em algumas espécies, seja na fauna ou seja na flora. Você também consegue uma produção em larga escala. Você consegue gerar mais em menos tempo. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje já se faz salmão transgênico. E esse salmão, o salmão, na verdade, demora 2 anos para ficar pronto para entrar lá no comércio. O salmão transgênico fica pronto muito mais rápido. Em 1 ano ele já está na fase adulta, já está viável e já pode entrar no comércio. Então você consegue produzir mais salmões em em menos tempo. Você também consegue alterar o valor nutricional. Como lá na África existe um problema de cegueira noturna. Isso por conta da deficiência da absorção de vitamina A. Lá eles quase não consomem alimentos que possuem vitamina A. E se você assistiu minha aula, na verdade você não assistiu, porque essa aula eu gravei para o primeiro ano, mas beleza. Mas a vitamina A tem um composto chamado de retinol, que vai fazer bem para a sua visão. Então as pessoas lá não consumiam vitamina A, tinham problemas de cegueira noturna. Então um gênio fez o quê? Pegou alguns compostos, pegou alguns genes responsáveis pela produção do retinol, inseriu no arroz. O arroz que é consumido lá, assim, consome muito arroz lá na África, então fizeram esse arroz transgênico. O arroz com vitamina A. E a partir disso as pessoas começaram a melhorar, começaram a apresentar menos sintomas de cegueira noturna. Olha aí o transgênico ajudando também na nutrição, na saúde. E temos também, por último e não menos importante, o apelo sensorial. Como assim? Seria o sabor. Consegue deixar algo mais atrativo no paladar. Mas como nem tudo são flores, a gente também tem algumas desvantagens com relação ao uso dos transgênicos. E a primeira delas é atuar como invasor. Como o transgênico é muito mais... Como o transgênico é muito mais resistente, ele consegue sobreviver.
coisa que o normal não normal, coisa que o não transgênico não consegue. Então, como o transgênico é mais forte, ele consegue ser mais resistente e o normal acaba e o não transgênico acaba não sobrevivendo. Então, toda vez que se desenvolve algum organismo transgênico, ele tem que ficar longe do natural. Por exemplo, de novo, né? O exemplo do salmão que eu te dei. Todos os indivíduos são estéreis. São estéreis mesmo? Assim, estéreo. Todos eles são estéreo no plural, porque eles não podem se reproduzir e acabar com o natural. Então, deve-se ter muito cuidado na hora de manipular o transgênico. O transgênico sempre deve estar bem distante do natural, porque ele é mais resistente, então ele pode tomar o lugar do natural e reduzir a biodiversidade. Então, senhores, essa foi nossa aula sobre biotecnologia. Já aproveito para pedir para você deixar aquele joinha maroto, se inscreve no canal do professor Júlio aqui, valoriza, compartilha com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, você tem a opção de voltar o vídeo ou de vir no nosso plantão de dúvidas. Já desejo tudo de bom para vocês, uma excelente semana aí. Tchau!